Bem, nosso estudo de hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 50. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, a que vieste? Então, aproximando-se, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Emmanuel comenta na lição 90 do livro Caminho, Verdade e Vida: Ensejo ao bem. É significativo observar o otimismo do Mestre, prodigalizando oportunidades ao bem até o fim de sua gloriosa missão de amor e verdade junto aos homens. Certificara-se o Cristo com respeito ao desvio de Judas, comentar amorosamente o assunto na derradeira reunião mais íntima com os discípulos, não guardava qualquer dúvida relativamente aos suplícios que o esperavam. No entanto, aproximando-se o cooperador transviado, beija-o à face, identificando-o perante os verdugos. E o mestre, com sublime serenidade, recebe-lhe a saudação carinhosa e indaga: Amigo, a que vieste? Seu coração misericordioso proporcionava ao discípulo inquieto o ensejo ao bem até o derradeiro instante. Embora notasse Judas em companhia dos guardas que lhe efetuariam a prisão, dá-lhe o título de amigo, não lhe retira a confiança do minuto primeiro, não o maldiz, não se entrega a queixas inúteis, não o recomenda à posteridade com acusações ou conceitos menos dignos. Nesse gesto de inovidável beleza espiritual, ensinou-nos Jesus que é preciso oferecer portas ao bem até a última hora das experiências terrestres, ainda que ao término da derradeira oportunidade nada mais reste além do caminho para o martírio ou para a cruz dos supremos testemunhos. É bastante interessante a gente analisar o Emmanuel esgotando, mais uma vez, as maneiras de você interpretar o Evangelho. Porque a passagem trata do quê? A passagem trata daquele derradeiro momento em que, mais uma vez, a gente vai fazer um breve resumo, mas vamos lembrar que um pouco antes Jesus passa por uma figueira e quando vê que a figueira não está produzindo, ele, com seu magnetismo, ele seca a figueira. Aquilo impressiona os discípulos. E principalmente a Judas, que era o discípulo mais politizado, mais ansioso com relação a todo o sofrimento que o povo dele estava tendo na época. Quando ele viu aquela postura do Cristo, ele falou: peraí, se o Cristo estiver na mão, então, daqueles que a gente considera como nossos inimigos, o Império Romano, que cobra imposto duas vezes, ou tributo duas vezes, cobra tributo pelo governo local e pelo governo também de Roma, o Templo de Jerusalém, que também cobra, o povo era cobrado três vezes, tributado três vezes. Ele estava incomodado com aquilo tudo, falou: entregando o Cristo, de repente o Cristo vai fazer a mesma coisa que fez com a figueira com os outros. Porém, Cristo, ele é avisado, ele é informado, ele chega ao momento de virar para o Pai e falar: Pai, tem como afastar de mim esse cálice, mas depois, entendendo a natureza da missão, fala: é isso que o Senhor quer que eu faça, assim vai ser feito. Ele faz a última reunião, a última ceia, reúne os discípulos, deixa aos discípulos uma oração pronta, o Pai Nosso, pede para que não se faça nenhum sacrifício, nenhuma oferenda em seu nome, que era o costume religioso, e ainda é o costume religioso até os dias de hoje. Então ele pede: ó, faz o seguinte, ao invés de vocês fazerem isso, quando lembrar de mim, pega aqui o pão, lembra do meu corpo, pega o vinho, lembra do meu sangue, e se despede mesmo dos discípulos. Naquele momento, Judas sai, e Judas vai ter contato, então, com os soldados romanos, que fez um acordo por algumas moedas para entregar a Jesus. E nesse momento que está relatado aqui hoje, é o momento que Judas vai na direção de Jesus apenas para dar-lhe um beijo, para que Jesus seja reconhecido dos soldados e preso, e entrar em todo o seu martírio. Então, Jesus vira para Judas e fala simplesmente: o que queres, meu amigo? Por que vieste, meu amigo? Demonstrou até o último momento confiança. Eu sei que é uma situação que pra gente aqui na Terra, nós que a gente se encontra nessa etapa evolutiva, é uma coisa difícil. A gente lida muito mal com o tema traição, com o tema perder a confiança, a gente lida muito mal. Mas fica a mensagem pra gente de que até o último momento
estava se dando oportunidades, ou seja, não tem um momento que fala que perdoar tem que ser 70 vezes 7, não é só 7 vezes? Né? Isso vem lá dos hindus e foi copiado também pelo cristianismo, né? Isso é mais antigo. O 70 vezes 7 não é uma novidade no cristianismo, não. Mas foi repetido no Evangelho, está escrito no Evangelho. Jesus não veio dar esse exemplo para a gente? Então Jesus, até o último momento, e até mais do que o último momento, o tempo todo ele espera o arrependimento, o tempo todo ele espera o melhor das pessoas. E a gente aqui, a gente fica assim, né? A gente fica ressabiado, porque a gente aprende aqui, né, principalmente, né, quer se precaver, andar com aquele que você considera, de certa maneira, o seu inimigo, andar perto dele, vai ser útil em duas coisas. Primeiro, que você pode, a qualquer momento, torná-lo seu amigo. Que a única maneira de você acabar com a inimizade é essa, tornando o inimigo seu amigo. Ou segundo, que você pode estar preparado para os próximos passos dele. É o que falam aí as estratégias, essa coisa toda, né? Eu me lembro até que teve um presidente norte-americano que ele falou o seguinte, falou que o valor do homem não se mede pelo número de suas amizades, mas principalmente pelo número de suas inimizades. Que de que adianta você ter muitos amigos, mas também ter muitos inimigos? Então, o que acontece? Você, naquele momento, você está andando ao lado daquela pessoa que você considera seu inimigo e ou se precavendo dos próximos passos, ou a qualquer momento tornando seu amigo. Mas principalmente quando se trata de situações que a gente previamente é avisado. É interessante nesse ponto, a gente tem aquela coisa do querer desmascarar logo, que ele não, e o Cristo ficou calado, ficou observando os passos, chegou realmente a dizer de maneira bem clara, como ele fala na última cena, ele fala assim, entre os 12, um aqui é o diabo. Usa essa palavra diabo, porque essa palavra diabo, na verdade, ela nunca foi um substantivo, ela é um adjetivo. Se você pegar o dicionário e for ver o que significa diabo, diabo é o que causa intriga, é o caluniador, é o que está trazendo problemas num determinado momento. Nós mesmos somos diabo várias vezes aí durante o dia, mas tomar essa palavra como substantivo, fica aí até para efeito de pesquisa, as palavras diabo, satanás e tentador, quando são usadas no Evangelho, elas são usadas tendo o mesmo sentido. Todas elas como adjetivo. Basta ler o Evangelho de Mateus aí no início, quando fala da tentação de Cristo, você vai ver que essa mesma palavra é usada em três momentos diferentes para falar a mesma coisa. Mas voltando para cá, Jesus fica até o último momento esperando um comportamento contrário que não veio. E dali ele foi para o martírio e durante esse martírio ele deu a maior prova de fé, porque tão grande que está aí relatado pelos apóstolos até hoje, pelos evangelistas, né, principalmente Mateus e João, que são dois evangelistas mesmo, tiveram contato direto com Cristo. Marcos e Lucas, Marcos um grande amigo de Pedro, Lucas um médico, grande amigo de Paulo. Não tiveram contato com Cristo, mas Mateus e João, esses dois evangelistas, eles tiveram contato direto com Cristo mesmo. Então o que acontece? É bom a gente começar a observar esses acontecimentos e trazer para a nossa vida. Quantas vezes a gente também não fez isso ou não conseguiu fazer isso? Quantas vezes a gente precisa ainda renovar nossos pensamentos e nossos sentimentos a ponto de se predispor mesmo a aprender a amar o semelhante? Essa é que é a ideia. Então a gente fica pensando assim, né? Eu preciso aprender a amar o meu próximo. Preciso, é uma necessidade. Me ajuda, por favor, a gente pede ajuda ao Pai. Eu preciso aprender, tenho que aprender. E uma dessas de aprender é eu sempre dar novas oportunidades. E, inclusive, até depois de ter sido traído, a gente não consegue imaginar nunca Jesus virando as costas para um Judas. Pelo contrário, Judas que ficou com tanto remorso que acabou se suicidando e com certeza foi sendo acompanhado de perto pelo Cristo durante muito tempo até que pudesse se reabilitar, que é uma outra história aí, que até alguns espíritas contam aí quanto tempo ele levou para se reabilitar. Mas fica aí a mensagem para a gente, vamos procurar pegar esse texto e ver em que ele se aplica a cada um de nós também. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.